Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 5 ao 10. São duas perícopes numa, ou seja, são duas parábolas, dois textos. A primeira vai do versículo 5 e 6, fala sobre a fé. A segunda parte vai do 7 ao 10 e fala sobre o servo inútil, o trabalho. Você que está me assistindo agora pelos nossos canais no YouTube, se você deseja ouvir uma explicação profunda sobre a fé, uma pregação maravilhosa, você vai ouvir a pregação antes dessa. No YouTube, vai aí e veja a pregação anterior a essa, onde eu expliquei o versículo 5 e 6. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Nesta pregação, eu quero estar no versículo 7 ao 10. Eu estou no capítulo 17 do evangelista São Lucas. E quero ler este pedacinho. Jesus disse: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos um enigma. O que Jesus está pregando? O que Jesus está ensinando? Aqui, meus irmãos, Jesus está tirando de nós o egoísmo, a pessoa se encher de vaidade e de orgulho. O que podemos dar a Deus que de Deus não recebemos? O que nós podemos entregar para Deus que não veio de Deus? Lembro-me, e muitos aqui vão lembrar também, do nosso tempo de jardim, nosso tempo de escola, quando a gente não tinha dinheiro. Chegava o dia das mães, aqueles brinquedinhos que a gente fazia, coitadinho, que não tinha valor nenhum, mas a mãe recebia como se fosse uma joia. Era colar de macarrão pintado com tinta guache, era um vaso de barro que a gente pintava uma florzinha, um cartão que a gente nem escrevia direito, mas a mãe recebia aquilo com toda alegria. E tinha mãe que chorava. Não é pelo presente, é pela atitude. A fé é um pouco isso. O servo que Jesus está falando é muito disso. O que nós podemos apresentar a Deus que não recebemos dele? Quantas vezes eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, que meu pai trabalhava de manhã, né? Minha mãe que estava em casa. Falei: mãe, na época, né? Me dá 10 cruzados, 10 cruzeiros. Minha mãe: para quê? É porque a gente vai fazer um trabalhinho na escola, é para comprar um presente pro dia das mães. Olha que inocência. A criança vai na mãe, pedindo dinheiro para a mãe, para comprar um presente para ela no dia das mães. E a mãe dava o dinheiro todo. Você toma, leva para a escolinha lá. Por que eu vou entregar para minha mãe aquele presente no dia das mães? A criança faz isso porque ela me deu o dinheiro. Então veja, com Deus é assim. Nós damos a Deus o que dele recebemos. Até a fé, o catecismo refletiu isso, é um dom de Deus. Senhor, eu creio. Qual que é a nossa vantagem? É alimentá-la, é purificá-la,
é aumentá-la, é mantê-la fumegante, acesa. Mas nós recebemos de Deus. A fé é um dom infuso de Deus no nosso coração. E Jesus, neste evangelho, ele está ensinando qual é o nosso lugar, para que nós não caiamos na soberba de pensar assim: nossa, estou fazendo muita coisa para Deus, nossa, eu estou arrebentando na evangelização. Falo como pregador, nós fazemos aí eventos Brasil afora. Claro que eu não trouxe a minha Bíblia, mas na capa da minha Bíblia, do lado de dentro, está escrito com aquele pincel com ponta grossa, isso aqui: sou um servo inútil, fiz o que deveria ser feito. Não há grandiosidade, há humildade de servos. Porque para você entender o que Jesus está dizendo no Evangelho, você precisa voltar no tempo de Jesus e entender: que servo é esse? Que empregado é esse? É um empregado que foi comprado. Ele não tem vontade, ele foi comprado. E ele deve um valor grande ao dono. E aquele que o comprou sabe que ele tem uma dívida para com ele. Então Jesus vai dizer: aquele homem, aquele escravo sem valor, aquele empregado endividado, o que ele pode exigir do patrão? Nada. O que o patrão pode exigir dele? Tudo. Tanto que a leitura vai dizer assim: se algum de vós que tem um empregado, ou seja, você comprou o empregado, ele pertence a você, ele não tem valor nenhum, ele trabalhou o dia todo na terra, trabalhou o dia todo cuidando de animais. Quando chegar o fim do dia, ele voltar do campo, você vai dizer a ele: vem depressa para a mesa, descansa, toma banho. Jesus fala: não. Você vai dizer para ele: prepara o jantar, serve a mesa, lava os meus pés. E aquele servo faz aquilo tudo. E quando o servo acabar de fazer aquilo tudo, ele não pode dizer para o patrão: viu como que eu sou massa? Trabalhei o dia todo, cuidei dos seus animais, lavei os teus pés, preparei a tua comida, arrumei a casa. Jesus fala assim: desce daí, meu filho, desce daí. Quando você fizer tudo que vos foi mandado, diga: sou um servo inútil, fiz o que eu devia ter feito. Por quê? Aí nós vamos interpretar esta parábola no hoje. Quando nós temos aqui servo inútil, a tradução seria, ao pé da letra no grego, escravo sem valor. Aqui coloca servo inútil, mas a palavra no grego é um escravo sem valor. Essa palavra, ela é usada por Maria. Quando Gabriel a visita: você vai ser mãe do Salvador. Maria não fica se achando, né? Maria: maravilha, eu sou grandiosa, eu sou... Não, Maria diz: eu sou a serva do Senhor. Numa outra tradução: eu sou a escrava do Senhor. Quando Maria diz que ela é escrava do Senhor, ela é uma empregada sem valor nenhum. Ela faz o que ela deve fazer. E por que Maria diz isso? Por que Maria vai dizer que ela é uma serva do Senhor, que ela é uma escrava do Senhor? Porque ela é humilde. A pessoa humilde, ela reconhece o senhorio. O Senhor compra o escravo.
E aqui, meus irmãos, respondam para mim: escravo tem vontade? Escravo tem querer? Escravo tem regalia? Mas nós somos servos de Deus, mas estamos cheios de vontade. Mas geração mimizenta, também na igreja, onde as coisas se inverteram. Não é o patrão que está pedindo e ordenando ao servo. Somos nós que queremos que ele trabalhe para nós. E ai, se Deus não me der o que eu quero. Ai, se Deus não atender o meu pedido. Inverteu as coisas. Parece que o servo sem valor, que o escravo sem valor é Deus, e nós somos o patrão. Jesus está mostrando que é o contrário. Nós somos o servo inútil, Ele é o Senhor. Muitas pessoas falam, mas não sabem o que falam. Por isso o padre tem que ensinar. O Senhor Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Já não fala isso? Sim ou não? Se eu perguntar aqui, de quem que Jesus é o Senhor? Todo mundo levanta a mão. O que significa olhar para Jesus e falar para Ele: meu Senhor, a Tomé aí, meu Senhor e meu Deus. Kyrios, que deu Domino, que é Senhor, Dominus, do Senhor. Senhor, eu sou um servo inútil, um escravo sem valor. Tu és o meu Senhor. E por mais que eu trabalhe para Deus, e por mais que eu cumpra o que foi mandado, aqui está escrito, será que o patrão vai agradecer ao empregado? Empregado aqui é uma linguagem leve. Aqui seria: será que o patrão, vamos falar Senhor, será que o Senhor vai agradecer ao escravo sem valor, porque ele fez o que foi mandado? Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Piada, né? A gente quer que Deus nos agradeça por cumprirmos os mandamentos. Ó Senhor, eu não roubei. Ó Senhor, eu não cometi adultério. Ó Senhor, eu não falei mal dos outros. Ó, eu estou amando a Deus. Meu filho, desce daí. Você é um servo inútil, eu sou um escravo sem valor. Onde é que Deus vai agradecer por nós estamos fazendo o que Ele mandou? Tanto é que as pessoas não querem, mas a palavra diz a verdade. Não são os 10 pedimentos, são os 10 mandamentos. Não são 10 pedidos, são 10 ordens. Deus está mandando, e quem é humilde haverá de obedecer. E depois que você obedecer tudo, diga para Deus: eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que eu deveria fazer. Isso, meus irmãos, não é para colocar você para baixo, nem eu, mas é para que nós entendamos que a soberba, que o orgulho nos afasta de Deus. E se o diabo se o diabo não nos pega na tentação, ele nos pega como vou explicar? No alto conceito que nós temos de nós mesmos, uma pseudo santidade melhor que os outros. O diabo chega e fala assim no seu ouvido: bebe, trai, rouba, mata. Nada disso você está fazendo mais. Você está rezando, está se confessando, está adorando,
está lendo a palavra, está rezando o terço, aí o diabo olha e fala: esse aí eu estou perdendo. E o diabo não é bobo, ele fala: então com esse a tática é outra. Aí o diabo vem: mas você é melhor que os outros. Os outros são pecadores, você é santo. Ninguém na igreja presta, você não, você é bom. Aí a pessoa vai se enchendo. O diabo pegou ela. Se o diabo não a pegou pela tentação, a pegou pela vaidade. Então esse texto, meus irmãos, é um antídoto para que o diabo não nos pegue na vaidade espiritual. Eu estou rezando, eu estou adorando, eu estou indo à missa, eu estou confessando, eu estou numa vida de santidade, eu estou numa luta contra o pecado, e depois que eu fizer tudo o que Deus me pediu, Senhor, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que eu deveria fazer, entenderam? E isso Deus está nos ajudando, para que você não fique se achando melhor que os outros, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. E como diz o mineiro, quanto mais alto, maior é o tombo. Então, meus irmãos, eu cito Santa Teresinha. Tenho lido muito Santa Teresinha, estou apaixonado por Teresinha. Teresinha vai dizer assim, olha que bonitinho, porque Santa Teresinha é simples, né? Ela vai dizer assim: olha, tem vasos que são muito caros, então eles ficam no alto, guardados. Tem vaso que é barato, é uma vasilhinha que você põe comida no chão para o animalzinho comer. Você não vai pôr um vaso caro para um cachorrinho comer. Vasos caros ficam no alto, essas vasilhinhas ficam no chão. Eu não sou um vaso caro, eu sou uma vasilhinha, que eu estou no chão. Então, não tem como eu cair, que eu já estou no chão. Não tem como eu cair. Agora, a madre, ela fala da madre dela. Eu rezo muito por ela, que ela tem um cargo de autoridade. E ela é um vaso caro, que está no alto. E eu rezo para ela não cair, porque se ela cair... Meus irmãos, o que Jesus está falando no Evangelho? Sejamos um vasinho de barro, sem valor, no chão, não tem como cair, a gente já está embaixo. É Ele que vai nos elevar, Ele que vai cuidar de nós. E Santa Teresinha, naquela humildade, ela vai dizer: Senhor, eu sou um vasinho que estou no chão, não tenho muito valor, e não permita que a pata do cachorrinho me quebre. Quer dizer, ela está tão assim, humilde. Ela sabe, eu sou uma serva, inútil, sem valor. E por último, meus irmãos, o escravo é diferente do empregado. Aqui a Bíblia, ela traduz para a gente entender, mas eu estou na língua original. A Bíblia não fala de empregado, ela fala de escravo sem valor. A maioria trabalha como empregado. Alguém vai te pagar, você vai fazer aquele serviço e a pessoa te paga. E você faz o que a pessoa está pagando para você fazer. Eu conversei com uma mulher, ela contratou uma diarista. A diarista não está errada, estou contando um caso. A diarista falou: olha, a minha diária é tanto, e eu limpo a casa toda, banheiro, varro, tiro pó. Agora, eu não arrumo cozinha, vasilha, comida. Isso não faz parte da diarista, isso é cozinheira. Eu vou limpar a casa, contratada, 2 vezes por semana. Você pode vir segunda e quinta. E a moça foi trabalhar. Um dia ela chega para trabalhar, o fogão está todo cheio de comida, que é tanto de vasilha, aquela confusão danada. Ela poderia fazer por ajuda. Ela limpou, deixou a casa todo um brinco, mas deixou as vasilhas todas no fogão. Porque quando ela foi contratada, ela disse: eu não sou cozinheira, eu não lavo vasilha, eu vou limpar a casa. A mulher que contratou ligou para ela: mas que história que é essa? Você veio aqui em casa e você não lavou as vasilhas
estava sujo no fogão? Ela falou, não, mas quando a senhora me contratou eu falei que eu limpo a casa. Essas vasilhas isso é cozinheira, está tudo sujo de comida, isso aí eu não limpo. E como era uma funcionária muito boa, ela falou, mas quando tiver vasilha para você limpar, quanto que é? Ela falou, não, me paga R$30 a mais que eu limpo, que eu lavo tudo. Por que há esse diálogo? Ela é uma escrava? Não, ela é o quê? Uma empregada, ela foi contratada para aquilo. Então, o empregado falou, olha, eu fui contratado para isso. Eu faço isso. Isso aqui não está no contrato. O escravo não. O escravo vai limpar a casa, ele vai limpar a panela, vai fazer comida, vai lavar de novo, vai lavar o meu pé e não reclama nada, meu filho. Você é um escravo sem valor. E depois que você fizer tudo que eu pedi o dia inteiro, à noite você vai dizer, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que deveria ter feito. Notem que quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo para Ele, hora que o Senhor precisar eu estou aí. É para fazer o que for para fazer, é para realizar o que for realizar, é para falar o que for para falar, é para ir aonde é para ir. E depois que eu fizer tudo, e atuar, e ajudar nas pastorais, como padre, cantando, pode fazer o que for para Deus. Eu sou um escravo sem valor, Senhor, eu fiz o que eu deveria ter feito. Se o escravo, ele é escravo porque foi comprado, quando foi que Jesus comprou você? Quando foi que Jesus me comprou? A senhora ali já apontou. Está 1 Coríntios. Vós fostes comprados a preço de sangue, porque nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. Diga, eu pertenço a Deus. Você que está em casa, diga alto, quero escutar daqui de Divinópolis, fala alto, eu pertenço a Deus. Ó, escutei daqui. Quem está no YouTube, escreva, eu pertenço a Deus. Meus irmãos, nós não nos pertencemos. Eu não vou entrar aqui no assunto, que eu não quero contratar o Dr. Caio para me defender. Mas eu vou só dar um cutucão. Tem gente que vai dizer assim, e diz com a boca cheia, viu? Com a boca cheia, meu corpo, minhas regras. Já escutaram? Vocês sabem o que esse pessoal quer, né? Eles querem funhanhar, mas assumir que é bom, nada. Eles querem só virar o olho, assumir a consequência, nada. Meu corpo, minhas regras. Só que a palavra está dizendo, não tem teu corpo, meu filho. Você não se pertence, você não é seu, você é de Deus. Jesus nos comprou a preço de sangue. Eu sou de Deus, eu não me pertenço. E por mais que eu faça, e por mais que eu evangelize, eu sou um escravo sem valor. Eu estou fazendo o que devo ser feito, porque Ele me comprou com o sangue dEle. Eu sou escravo. Eu não pertenço a si mesmo. A finalidade da nossa vida é servir a Deus, entregar a Deus que se entregou por mim. Eu não sou dono de mim mesmo. Vamos repetir? Agora você entendeu o que muita gente não sabe até hoje. O que significa dizer Senhor Jesus? É o escravo sem valor, que trabalha o dia todo no sol, com animais, plantando, e ele chega à tarde, mais alguma coisa, Senhor? Lavo meus pés, prepare o jantar, sirva a mesa, e depois eu vou deitar. Aí depois disso, você pode cuidar de você. Sim, Senhor. Ao Senhor Jesus, sim, Senhor. E depois que ele fez tudo aquilo, ele quer que o patrão ainda agradeça? Que isso, meu filho? Você é um escravo sem valor, você foi comprado é para isso. Aí ele vai dizer o quê? Sou um servo inútil, eu fiz o que eu devia ter feito, eu sou um escravo sem valor. Então, meus irmãos, repito, não é
para diminuir o seu valor de cristão, mas é para você entender que não há merecimento quando você faz o que o patrão manda. Não há agradecimento. Deus não deve agradecer a você, é você que deve agradecer a Deus, amém? Quando você acha que Deus vai ficar agradecendo o Padre Christian? Ô Padre Christian, muito obrigado por esta pregação. Padre Christian, muito obrigado por este evento. O que é isso, meu filho? Se isso acontecer, é o fim do ministério. Eu que tenho que trabalhar para Ele, e eu que tenho que agradecê-lo por me escolher para usar um servo inútil, um escravo sem valor, mas que Ele quer usar, e você também. É isso que o Evangelho está dizendo. Eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Eu convido você a receber agora esta visita aí na sua casa, através da TV, através do seu celular. Quem, Padre? O Senhor. Este Senhor que nos comprou a preço de sangue. E nós queremos olhar para Jesus no ostensório e dizer para Ele: Senhor, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que deveria fazer. Só que com Jesus é diferente, né? Jesus vai dizer: então vem participar da alegria do seu Senhor. A Eucaristia é isso. Não é nós que preparamos a mesa para Ele. Você já notou? É Ele que prepara a mesa para nós. Ele se dá em alimento. Ele olha para você e diz: eu sei que você é um servo inútil, eu sei que você é um escravo sem valor, mas eu te quero comigo à mesa, porque eu te amo. Eu morri por você, eu dei a vida por você. Recebamos a visita e as bênçãos de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
Solta a tua voz e canta. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. só por ti, Jesus, Só por ti, Jesus, que é nosso Senhor. Só por ti, Senhor Jesus. só por ti, Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós, os servos, somos teus servos, Senhor. E queremos dizer como Maria: eis aqui os teus servos, eis aqui os teus escravos, escravos sem valor algum. Estamos fazendo o que devemos fazer, mas o Senhor nos ama, e o Senhor nos convida a estarmos à mesa, a nos alimentarmos não de pão, mas do teu corpo, do teu sangue. E se o escravo é aquele que lava os pés, Jesus se torna um escravo sem valor na Santa Ceia, porque é Ele que vai lavando os pés dos discípulos. E Jesus vai dizer: eu sou mestre e Senhor, vós me chamais de mestre e Senhor, e eu sou. Mas se eu vos lavei os pés, deveis lavar os pés uns dos outros. O que o Senhor está pedindo para cada um de nós? Que nos tornemos escravos sem valor e fazemos tudo por amor. Amor a Ele, que nos comprou a preço de sangue. E eu convido você a colocar neste turíbulo, juntamente com o incenso que agora depositamos, a sua gratidão. Nós ouvimos no Evangelho que muitas pessoas ficam esperando que Deus agradeça, mas quem deve agradecer a Deus somos nós. E nós agradecemos ao Senhor, nós bendizemos o Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Então coloque aqui o incenso da sua gratidão, o incenso da sua vida, o incenso da sua adoração, o incenso da sua verdade. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos e glorificamos. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo servos inúteis, escravos sem valor, o Senhor tem usado a cada um de nós. E quanto maior for a nossa abertura a Deus, mais Ele nos usará.
Obrigado, Senhor, por nos permitir trabalharmos para Ti. Com Deus, meus irmãos, acontece o contrário. Quando nós fazemos o bem a alguém, esta pessoa que recebeu o bem, ela vai agradecer: muito obrigado pelo bem que você me fez, muito obrigado por este favor. Mas quando nós fazemos algo para Deus, nós é que agradecemos a Deus por Ele permitir que nós façamos. Este é o escravo sem valor. Ele faz, ele trabalha, e no final ele ainda diz: eu sou um servo inútil, eu fiz o que eu deveria ter feito. Quantas coisas na nossa vida, meus irmãos, seriam melhores se nós entendêssemos o que significa dizer Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tu és nosso Senhor. Tu nos compraste, Senhor. Tu nos comprastes por preço de sangue. E nós te adoramos. Nós queremos te servir mais e mais. E nesta manhã nós queremos pedir. É isso que nós queremos pedir: aumenta a minha fé. Aumenta, Jesus, a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. O catecismo da igreja nos ensina que nós podemos aumentar a nossa fé lendo e meditando a sua palavra. E pedindo-lhe com insistência, nós estamos pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Que a nossa fé seja purificada pelo amor, inflamada pela esperança e sempre enraizada na fé da igreja. Obrigado, Senhor, por confirmar a nossa fé, por nos ter dado o dom da fé. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus próximo, um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus cheio de amor. Nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas graças derramadas. Obrigado pela Tua presença quando todos se afastaram. Obrigado pelo Teu carinho constante, pela Tua proteção diária. Obrigado, Jesus, por todo o sofrimento que o Senhor padeceu na cruz para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa santificação. Hoje te pedimos: aumenta a nossa fé.
Aumenta, Jesus, a fé em nossos corações. No mundo de descrença, no mundo que vai se afastando das coisas de Deus e da igreja, nós somos as pessoas de fé. Nós somos os teus discípulos. Começamos contigo, vivemos contigo, morreremos contigo, porque queremos estar contigo por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por nos conceder a oportunidade de nos tornarmos servos inúteis, sem valor, mas comprados a preço de sangue. Aí está o nosso valor. Jesus não nos comprou com moedas, mas com sangue, mostrando o nosso valor. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está aqui neste santuário, a milhares que nos acompanham pelos meios de comunicação, os canais do YouTube que estão conosco, TV Evangelizar. Abençoe os objetos que agora vos apresentamos, peças de roupa, remédios, exames, água, sal. Abençoe esses terços, escapulários, imagens, chaveiros, crucifixos. Que nós estejamos contigo e que o Senhor permaneça conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos a bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento.